Quantos anos você tem? Você, por acaso, nasceu no século passado? Assim como eu? Você sabia que a mulher, ela não tem medo de envelhecer. Ela tem medo de deixar de ser vista. Porque existe uma coisa que ninguém fala. A sociedade não ensina a mulher a envelhecer. A sociedade ensina a mulher a ser eternamente jovem. E quando isso acaba, ela não perde só a aparência. Ela perde seu lugar. E talvez isso seja uma das dores mais silenciosas do nosso tempo. Porque hoje nós estamos vivendo mais do que nunca, mas ninguém ensinou como viver nesses novos tempos. É certo que as avós do século passado viviam menos, mas também, apesar de envelhecer cedo, elas tinham o seu lugar, elas tinham o seu propósito. Elas eram respeitadas e eram necessárias, eram o centro da família. Hoje a mulher chega aos 60, 70 e até 80 anos, ativa, lúcida, bonita e independente. Ela trabalha, viaja, se cuida e se posiciona. Mas existe aí um vazio, porque ela não sabe qual é o lugar dela agora. Antes a mulher envelhecia e era respeitada. Agora ela envelhece e precisa provar o seu valor o tempo todo. O pior é que a mulher, ela aprendeu que a existência dela só existe a partir da sua imagem, através da imagem do corpo e da beleza. Beleza que virou um valor, e a juventude potencializa esse valor. Aparece aí um desejo de eterna juventude, difícil ou improvável de alcançar. Então me responde uma coisa. O que acontece quando o corpo muda? E eu não estou falando aqui apenas de estética. Eu estou falando de identidade. Porque o eu da mulher foi construído no olhar do outro. E quando o olhar do outro muda, o eu treme. Existem dores no nosso envelhecimento, no envelhecimento feminino, que ninguém fala. E talvez você já até tenha sentido algumas dessas dores, alguns desses dramas. Quando a mulher entra num ambiente, independente da sua idade, ela tem a necessidade de ser notada. Quando ela entra e não é notada, quando ela começa a comparar que isso não acontece com mulheres mais jovens, ela olha para o espelho e sente que aquela imagem já não representa mais o que ela sente e o que ela é por dentro. Para piorar, os filhos crescem, as relações mudam, o telefone toca muito menos e, de repente, ela tem muito tempo e muito pouca direção. O que fazer? Principalmente se esta mulher ou ela não teve um relacionamento mais íntimo, ou ela terminou esse relacionamento, ela já não tem mais trabalho, ela já não tem mais uma companhia e ela já não tem mais a função materna. Os filhos, cada dia mais, resolvem a ter filhos mais tarde. E aí, ainda que ela estivesse preparada para ser a vovó de açúcar, os filhos não querem lhe dar esses filhos porque estão iniciando a sua vida sabendo que a longevidade aumentou muito mais e que não precisa começar cedo essa parte da vida, se é que eles vão querer começar. É aí que, apesar da dor, das rugas, não é só isso. A dor fica na imensa sensação de deixar de existir. Nunca se exigiu tanto de uma mulher madura. As pessoas dizem, aceite sua idade. Mas a sociedade diz, não envelheça. Se ame, mas não relaxe. Seja natural, mas continue perfeita. Com isso, ela nunca está certa o suficiente. Com toda essa pressão, o corpo começa a responder. É claro que aumenta a tensão, rigidez, controle, porque o corpo vira um campo de batalha. E quando o corpo entra nessa guerra,
é porque a alma está totalmente em defesa. Hoje vivemos mais, mas me diga, viver mais significa viver melhor? Existe um aumento das doenças, um aumento do cansaço, o isolamento aumenta. E ainda existe um dado duro. As mulheres vivem mais do que os homens, mas vivem doentes. É bom lembrar que essa mulher, ela viveu uma vida onde ela trabalhou, foi mãe, dona de casa, e nessa vida tripla, quádrupla, onde ela teve que educar, trabalhar, cuidar, cozinhar, lavar, passar, o seu corpo já chega mais cansado na idade. E aí, isso tem um preço. E é claro que é um preço alto. Afinal de contas, não adianta ganhar tempo de vida se você perde o sentido. A terceira idade está mudando, é verdade. E muito. Essa nova mulher não aceita mais ser invisível. Ela quer viver, quer sentir, quer existir. E o pior, o mundo não sabe como lidar com isso. Não é que a mulher da terceira idade do século XXI quer voltar a ser jovem. Ela quer continuar sendo reconhecida no que ela se transformou. Foi duro para conquistar. Por isso, é muito difícil abrir mão. E aqui está uma verdade que liberta. O problema nunca foi envelhecer. O problema foi ensinar a mulher que o valor dela está na aparência, que o amor que ela recebe vem da utilidade e que a identidade dela depende do olhar do outro. A mulher não precisa lutar contra o tempo, ela precisa se libertar do que ensinaram que ela deveria ser. Se esse vídeo te tocou, não guarde isso para você. Compartilhe com uma mulher que precisa ouvir isso. E se você sente que está se perdendo de você mesma, talvez seja a hora de encontrar uma verdade. Aqui na descrição, no WhatsApp, você pode marcar uma consulta e trabalhar a sua autoestima e o seu novo momento de vida. Também pode encontrar conversas como esta no Instagram. Aqui, a gente não trata só a mente, a gente reconstrói a sua essência. Este canal, Corpo e Consciência, ele está aqui para você. Para você que sabe que tudo está mudando loucamente, mas você ainda não percebeu, não encontrou e não decidiu como é que você vai compreender toda essa mudança.